Até porque, na visão dos muçulmanos, dos árabes que vivem no Oriente Médio, nesse período, era uma interferência externa, né? A entrada de Israel ali dentro do Oriente Médio, com aproximação, um apoio muito forte por parte dos Estados Unidos. Então, eles não queriam mesmo a entrada do Estado de Israel. Então, a Liga Árabe ela vai se posicionar contra. Quem são os países que formavam essa Liga Árabe? Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano. São esses países que fazem parte da Liga Árabe. E a nação palestina, que era mais interessada, né? A gente tem comentado isso aqui, até porque é essa nação que fica sem território. Então, é ela a interessada nos rumos ou nos conflitos que vão se suceder, né, com a intenção de derrotar Israel e, dessa forma, expulsar o povo judeu dessa área. Porém, vocês já sabem, fizeram uma prova ontem para relembrar esse assunto, que isso não vai ocorrer, né? Porque Israel não vai perder nenhum conflito. Israel ganha todos os conflitos e Israel acaba tomando territórios nessa área. Tá? Ah, agora sim, Conrado. Agora sim, hein? Ó, queixinho, igual Dudu, galã. Tá? Então, Israel vence todos os conflitos, né? Vai anexando ali outros territórios que ele nem devolve mais, né? Alguns ele devolve, outros ele passa a administrar e fica sob seu controle até os dias de hoje, como é o caso, por exemplo, das colinas de Golã, né? Que estão sob o controle de Israel, até porque as colinas de Golã é onde existe ali a distribuição da água, né? A nascente do Rio Jordão, como eu já comentei com vocês. Tá bom? E, de contrapartida, ele devolve alguns territórios desde que os países reconheçam a sua soberania, como é o caso, por exemplo, da Península do Sinai, né? Essa foi devolvida para o Egito, e o Egito assinou ali o acordo de Camp David, que é justamente o acordo que reconhece a independência do território, né, de Israel. E reconhece que Israel é um Estado independente, então o Egito passa a ser visto dentro da Liga Árabe como um país traidor, né, traidor do movimento. Tá? Em 49, com a aprovação da ONU, Israel passou a ocupar ali 75% da Palestina. Então, vocês viram que era previsto um valor menor, né? Era 55% para Israel e 45% para a Palestina, para a nação palestina, vivendo naquele território. A partir de 49, um ano depois criado ali o Estado de Israel, já expande esse território de 55% para 75%. Isso também se deve à Primeira Guerra, né? A Guerra da Independência, que ocorre em 48. Tá? E aí a Palestina, depois de 48, depois da Guerra da Independência, ela vai cada vez mais saindo ali do mapa da regionalização desse território, né? Vai sendo excluída da região onde hoje nós chamamos de Estado de Israel. Vai se concentrando cada vez mais na faixa de Gaza e na Cisjordânia, só que os judeus também vão se instalando nessas áreas, né? Por que eles fazem isso? Porque se instalando ali, construindo ali, uma vez construído, não pode sair mais. E aí quem tem que sair é o palestino. Então o palestino vai cada vez mais migrando, né, deixando essa região, indo para um outro território, para países vizinhos. Vem para o Brasil, tem muitos palestinos aqui no Brasil, né? E outros refugiados também. Deixa eu só ver se pulou um ou dois aqui, um só. Então nós temos aí milhares de palestinos deixando a região, né, de onde hoje é Israel e no passado era Palestina, e eles vão se espalhando. Então eles vão se espalhando por onde? Pela Síria, pela Jordânia, né, Líbano, tá? Faixa de Gaza, países ocidentais. Então eles vêm para o Brasil, vão para os Estados Unidos, tá? Tentar ali manter a sua cultura, né? Manter a sua identidade cultural. Eles migram, mas mantém a identidade cultural, até porque os palestinos são muçulmanos, são árabes, muçulmanos, né? Povos islâmicos, então eles levam a sua cultura junto, né? Para onde eles vão migrando ali, tá? Então nós temos uma nova
geração de palestinos que não vivem mais na região onde eles foram, onde eles têm ali essa identidade com o território, tá certo? Então esses novos palestinos, eles vão vivendo agora, vai surgindo uma nova geração de palestinos no exílio, ou seja, longe daquilo que eles conhecem como território, né, que eles têm uma identidade, tá? Exílio, para quem não lembra essa palavrinha, tem a ver com pessoas que não podem viver no seu território, tá? Saem dali por alguns motivos. Quais seriam os motivos? Conflitos, guerras civis, né? Invasão territorial, tá? Desastres naturais, perseguição política, ditaduras, por exemplo, as pessoas vão para o exílio, né? Vão viver exiliadas, tá? De certa forma, tentando manter ali a sua vida intacta, né? Tentando manter ali, tá? E sempre tendo ali a questão do desejo, da lembrança de retornar um dia para o seu território. A mesma coisa aconteceu com os judeus no passado e a mesma coisa hoje ocorre com os povos palestinos, né? Ter um território ali para chamar de meu, para desenvolver a sua identidade, a sua cultura, né? Para ter ali uma integração maior dos costumes dos povos, tá? Então, grande parte da comunidade árabe continua não reconhecendo a existência de Israel, né? Eles consideram até hoje ilegítima essa divisão que teve o território, né, o que ocorreu na Palestina. Então, o fato deles não reconhecerem não impede que outras potências não reconheçam. Os Estados Unidos, por exemplo, reconhece. Tá? O Brasil reconhece e quer até mudar a embaixada agora com o atual governo, né, levando a embaixada brasileira ali para Jerusalém. Né? Muita gente entende isso como um erro diplomático, né, porque Jerusalém é sagrada, é uma zona internacional, então ela não pertence a nenhum país. Ela não pertence a Israel, ela não pertence aos palestinos, não pertence aos cristãos também. Então é uma zona internacional porque três grandes religiões professam ali naquela área, né? Então é sagrada para aquelas três grandes religiões, tá? Bom, então desde 48, esses conflitos entre Israel e Palestina, eles fizeram milhares de vítimas, né? Dessas milhares de vítimas, a grande maioria são palestinos, tá? Até porque eu tenho falado isso para vocês nas últimas aulas de conflitos no Oriente Médio. O exército de Israel, ele é muito bem treinado, muito bem armado, né? O Israel por si só, o país já ele recebe anualmente uma grande quantia de capital que vem dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai lá e fornece esse dinheiro para Israel, né, para que ele desenvolva ainda mais tecnologia bélica, possa se proteger mais ali dos países árabes, né? Então é isso que eu tenho falado para vocês. A gente não pode entender isso como uma guerra. Por que não é uma guerra? Porque não tem ali uma equidade no quesito bélico entre essas nações, né? Israel está muito acima no quesito bélico, enquanto a Palestina está lá embaixo, tá? A gente ainda vai falar ali de dois movimentos que ocorreram, a primeira e a segunda intifada nessa região. Vocês vão ver que Israel tinha um armamento pesado, tanque, construiu um muro, tem bunkers que fazem ali revistas com os palestinos que vão entrando dentro do Estado. Então, eles têm uma segurança muito grande, né? Eles investiram muito nessa questão do exército, tá? E de contrapartida, a Palestina não. Por quê? Porque é uma nação sem organização, né? Ela tem organização cultural, os costumes, mas ela não tem uma organização física ainda, porque ela não é um Estado. Tá? E ela não sendo Estado, ela também não tem forças militares. A Palestina não tem força militar. Eles têm o que ali? Uma guerrilha que vai sendo criada a partir da década de 50, né? Que hoje essa guerrilha é um partido político, mas para alguns países ainda, inclusive os Estados Unidos e Israel, essa organização política é um grupo terrorista. É claro que eu estou falando do Hamas, a gente já vai ver quem é esse Hamas daqui a pouquinho, tá? Então, ó, no final da década de 50 começam ali
a surgir os grupos políticos. O primeiro grupo político que vai surgir aí da Palestina para reivindicar o território é o Al-Fatah, que é esse aí que está aparecendo para vocês. Tá? O cara que cria o Al-Fatah, o principal líder, se chama Yasser Arafat. Vou precisar saber esses nomes. Para entender esse conflito Israel-Palestina, já que a gente está aprofundando nele, é interessante entender esses nomes. Alguns nomes vão aparecer em avaliações para vocês, como ontem apareceu já do general Gamal Abdel Nasser, né, o general egípcio, que tem uma representatividade muito grande quando a gente fala de Liga das Nações. Né? Vou repetir, olha ele aparecendo aí. O Gamal vai aparecer aí para a gente de novo. Tá? Então, olha só. Atenção no canal de Suez também é um ponto ali de conflito entre árabes, entre palestinos, entre judeus, né, entre a Liga Árabe no todo, tá? Porque esse canal de Suez que foi aí feito, realizado por franceses, depois ficou sob a administração de britânicos, os egípcios, depois da instalação de Israel no território da Palestina, os egípcios, comandados pelo Gamal, eles vão tomar conta do canal de Suez. De contrapartida, para poder liberar esse canal de Suez, o Israel manda as tropas para a Península do Sinai e vai anexar essa Península do Sinai, impedindo ali que os egípcios entrem nessa região. Então, por isso, uma tensão tão grande, e vai aparecer para vocês essa tensão no canal de Suez. Né? E por que a importância desse canal? Porque é uma saída para o mar, escoamento do petróleo. Tá? Quem é que seria prejudicado ali? A Arábia Saudita, que eu falei para vocês em conteúdos anteriores, que é uma aliada dos Estados Unidos na venda do petróleo. Né? Bom, de contrapartida, o Gamal ele vai ganhar muita influência no Oriente Médio. Por isso que ele é o cara que vai conseguir ali unir as nações, depois que ele faz esse ataque direto, né, à economia mundial, a Israel, né, controlando esse canal. É lógico que esse controle vai durar muito pouco tempo, porque Israel vai lá e vai garantir a soberania, né, sobre essa área. Amanda, bom dia, seja bem-vinda. A gente acabou de começar. Então, Israel vai e consegue controlar a área novamente e libera o fluxo ali. Vai aparecer para vocês que essa obra do Canal de Suez é uma obra que os franceses vão fazer, fica sob o controle dos britânicos. Ela foi uma grande obra que levou em consideração ali a questão da geografia da região, né? E também a questão da engenharia. Tá? Então, ela é uma grande obra que envolve geografia e engenharia ao mesmo tempo para poder liberar ali a passagem de barcos, de embarcações que carregam o petróleo para essa área. Né? Então, muito geoestratégica ali para a região. Tá? Em outubro de 56, na mesma sequência ali, Israel avança contra o Egito, né? Consegue diminuir a influência. Tá? O Nasser tira as tropas do canal de Suez, o canal ele fica liberado novamente e agora sob o controle de Israel, Israel passa a controlar essa região. Né? De contrapartida, isso também já mostra que Inglaterra e França estão perdendo influência nessa área. E quem ganha influência aí é Israel, mas não Israel precisamente falando, e sim os Estados Unidos. Né? Final da Segunda Guerra Mundial, Inglaterra e França já não tinham força mesmo para manter ali a dominação no Oriente Médio. Quem aparece como grande poderoso, né, do momento é sim os Estados Unidos. E ele financia Israel, que mantém essa dominação ali naquela região para ele. Tá? Uma parceria. Né? Então, os Estados Unidos exigiram ali a retirada de tropas anglo-francesas da região do Canal, e aí Israel passa a interferir diretamente, Estados Unidos também. É o principal ponto de escoamento de petróleo, passando ali pelo Mediterrâneo até chegar nos Estados Unidos. Né? Então, facilita muito mais do que ter que dar a volta
lá por Cabo Verde, pelo continente africano, dá toda aquela volta. Então, por isso que é fundamental a utilização desse canal e ele é utilizado até o dia de hoje, tá? E o Nasser, como eu tinha dito para vocês, ele ganhou uma influência e é ele que vai puxar ali a ideia do pan-arabismo, né? O nacionalismo árabe, tá? Que é um grande movimento aí que toma conta desse período, né? A união dos países árabes contra Israel. Então tudo começa na década de 50, essa unificação, tá? Bom, para a Inglaterra e para a França, essa guerra, essa tensão do Canal de Suez foi um fracasso, porque eles saem do cenário naquela região, né? Então a geopolítica do Oriente Médio perde a influência da Inglaterra e da França. De contrapartida, como é o período da década de 50, quem vai ganhar influência nessa área é principalmente os Estados Unidos. A União Soviética também vai aparecer. Mas por que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos conseguem instalar ali dentro do Oriente Médio, no centro, Israel. É um país alinhado com as ideias capitalistas. Não que a União Soviética também não consiga, né? Aqueles países com terminação em ão, que a gente já comentou, Uzbequistão, Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão, eles vão ter ali uma influência da União Soviética, né? Acho que eu falei todos, o Azerbaijão, então todos eles ali vão ter uma influência também da União Soviética na região do Oriente Médio, então isso é importante da gente analisar também, tá? Bom, a influência do Nasser ali para a integração, né, do pan-arabismo, vai contribuir para a criação de uma outra organização, e essa já é voltada para a Palestina, tá? Então, nós temos lá a Cúpula Árabe em 64 em Alexandria. Dali, na sequência, é criada uma organização, que é a OLP. Preciso saber o que é a OLP? Preciso. Então, anota aí no caderninho. Organização para a Libertação da Palestina, né? Essa Organização para a Libertação da Palestina, ela vai fazer o quê? Ela vai reorganizar as forças, tá? Para o Estado ali para os palestinos buscar a independência de um território, a criação de um território para eles. Então a OLP é criada em 64. A OLP ela vai deixar de existir depois, tá? E aí nós vamos ter a criação da ANP, que é uma associação para a criação do Estado independente palestino. A OLP não vai ser reconhecida pela ONU, mas a ANP já vai ser. Não é que a ANP, os palestinos hoje têm uma cadeira lá na ONU, onde eles podem discutir sobre movimentos separatistas, tá? É bem interessante isso, porque a gente já falou de ONU esse ano, e nós falamos que existem 193 países que fazem parte da ONU, e também existem nações sem território que já fazem parte da ONU. A Palestina é um exemplo disso, né? Na figura da ANP que a gente ainda vai falar, tá? Bom, aí vem o Nasser, ele vai manter ali a República Árabe Unida, né, que é a RAU, que é a Liga das Nações Árabes, é a mesma coisa, não muda nada, como a gente já viu, né? E aí vem a Guerra dos 6 Dias, novamente os árabes, os muçulmanos, eles se unem nessa região para expulsar os judeus. Só que nós já vimos, eles conseguem isso? Não conseguem, né? Os judeus não vão sair do território, eles vão vencer um novo conflito, e esse conflito ele dura apenas 6 dias, por isso que é a Guerra dos 6 Dias. Áreas vão ser dominadas ali por judeus, exército, tropas vão ser destruídas, até porque, a gente já comentou, Israel vai vencer esses conflitos por estar bem armada, né? Bem treinado, ter capital para poder competir. Quais territórios serão ali anexados? Península do Sinai, que pertencia ao Egito, e faixa de Gaza, Cisjordânia e a Jordânia, né? A Cisjordânia que pertencia à Jordânia, então isso aí vai ser dominado por Israel, e as colinas de Golã, que já havia ali uma certa uma certa vontade de dominar essa área, então a guerra vem e aí junta a vontade, né,
junta essa ideia com a vontade ali de dominação dessa área, até porque os rios do Oriente Médio eles não são bem distribuídos, e quem controla essa colina de Golã, que é uma nascente do Rio Jordão, controla a distribuição de água para o Oriente Médio, tá? Então eu também quero que vocês anotem e lembrem disso. As colinas de Golã são as nascentes do Rio Jordão, que é um rio que, se você der uma olhada, a vazante dele não é muito forte, é bem estreitinho, né? É um rio que não tem muita vazão de quantidade, de volume de água, mas como a gente está falando de uma região semiárida, que não tem água para ninguém, quem tem esse fechinho de água passando ali já se sobressai sobre o outro, né? Ou quem Qual que é o nome do controla a rio? nascente, tá? É Rio Jordão. Quem controla a nascente, certo? Já tem ali uma carga de influência muito grande, tá? Então é isso que eu quero que vocês lembrem também. Já consegue ter ali uma dominação geopolítica da área. Mas geopolítica por quê? Geopolítica não tem a ver ali, então, não teria a ver com petróleo. O petróleo também faz parte da geopolítica do Oriente Médio, né? Quem consegue dominar o petróleo domina uma fonte de riqueza, um grande recurso natural que é de extrema importância para o mundo, tá? Mas falando de extrema importância regional para o Oriente Médio, conflitos geopolíticos, a água, ela é muito mais importante até que o petróleo para eles, tá certo? Por quê? Porque falta mesmo, é escasso água lá. Então, Israel controla as colinas de Golã. Quando a Palestina, Cisjordânia e faixa de Gaza atacam muito Israel, né, prometem ataques ali, fazem atentados, Israel vai lá e corta o fornecimento de água para essas áreas. E os países ali em volta a Israel ficam sem ter água, né, porque é ele que controla a distribuição. Então, ele controla a distribuição de um recurso que é fundamental para a vida. Ele fala assim, me atacou? Vou cortar aí o fornecimento de água. E funciona assim, né? Bom, Guerra dos 6 Dias, esse é o território, a expansão do território de Israel, tá? O que é devolvido depois? A Península do Sinai, apenas, né? Península do Sinai. Então, essa região aqui, tirando essa pontinha aqui, vai ser devolvida ali para o Egito, depois do acordo de Camp David que a gente falou. Já falou, a gente vai rever daqui a pouquinho, eu coloquei de novo aqui para a gente relembrar. Tá? E tanto a faixa de Gaza, que é só essa pontinha aqui que os palestinos ocupam, quanto a Cisjordânia, vão ficar sob a administração de Israel. Tá? Israel vai administrar. Uma vez Israel administrando, o que Israel faz? Incentiva a ida de judeus para essas duas regiões, ocupando essa área e cada vez mais ocupando aqui a borda próximo a Israel, e aí vai expulsando o palestino para fora. Os palestinos vivem hoje aqui, né? Vivem aqui, tá? Por quê? Porque eles não podem mais viver em Israel. Israel está expulsando eles cada vez mais da cidade sagrada, que é essa aqui, Jerusalém, né? Sagrada para as três grandes religiões monoteístas, né? Colina de Golã, deixei para falar por último porque essa não foi devolvida, né? Essa não foi devolvida para a Síria, essa está sob o controle de Israel porque é dali que sai a distribuição da água na região. Então essa não foi devolvida, tá? Guerra do Yom Kippur, a gente também já comentou, estamos revendo, né? Yom Kippur, para quem não lembra, anota aí, significa Dia do Perdão. É um feriado sagrado para os judeus, né? Então, nesse dia que é sagrado, prevendo que os judeus estariam em casa, as tropas mais afrouxadas na área de fronteira, os países árabes se organizaram e fizeram um movimento para retomada do território, né, que tinha sido anexado por Israel. Deu certo isso aí? Também não, né? Israel teve o apoio dos Estados Unidos e aí conseguiu contra-atacar os países árabes, derrotando eles novamente. Então foi mais uma derrota. Depois da guerra do Yom Kippur, do Dia do Perdão, é que vem o acordo de Camp David e aí o Egito ele fica ali pressionado a ter que assinar esse acordo, né?
e depois da assinatura a Península do Sinai foi devolvida, mas teve um custo. O custo do Egito passar a ser tratado pelos seus irmãos, pelos países árabes ali, cujo qual o Egito fazia parte e era um signatário do pan-arabismo, puxado pelo Gamal Abdel Nasser, né? O Egito passou a ser tratado como um país traidor, tá? Desde então, porque ele traiu ali um movimento que era contrário à independência, né? Ao reconhecimento da independência do Estado de Israel. E o Egito faz isso, ele reconhece que Israel é um Estado soberano e independente, e aí ele tem de volta o seu território. Por isso que os países árabes vão cortar as relações e vão tratar o Egito como um país traidor, tá bom? Então é importante também que vocês anotem porque que o Tratado de Camp David ele vai ter ali uma importância nessa questão da Palestina, tá? O Al-Fatah, que é a Organização para o Reconhecimento ali do Território Palestino, criado por Yasser Arafat, passa a ser chamado de OLP, Organização para a Libertação da Palestina, em 64, agora já falando aí dessa treta Palestina-Israel, né? Os seus membros eles vão propor ali uma luta incansável pela conquista de Jerusalém, que na visão deles deve ser a capital da Palestina, tá? E isso é um dos motivos que faz a ONU não reconhecer Jerusalém como capital nem de Israel e nem da Palestina, né? E sim uma zona internacional para evitar conflitos nessa área. Uma forma de reaver ali Jerusalém, os palestinos, o Al-Fatah e a OLP, no primeiro momento, na década de 60, vão começar a promover na região atentados terroristas contra os judeus. Isso faz com que os judeus comecem também a ter uma fiscalização muito maior de palestinos, impedindo a entrada deles, né? Então, esses ataques terroristas eram para chamar a atenção, tá? Para chamar a atenção do mundo todo de que eles necessitavam desse território, né? Só que isso acaba aqui no Ocidente gerando um certo espanto, porque o Ocidente não gosta de atentados terroristas, né? A gente não entende isso como uma chamada de atenção. A gente entende isso como perdas de vidas inocentes que estão indo ali embora, estão morrendo, né? Então, por isso que há uma repressão a esses atentados, tá? E é por isso que a OLP e o Al-Fatah eles vão entrarem ali na lista de países ou de organizações terroristas e depois vocês vão ver que dentro da OLP vai surgir uma ramificação que é o Hamas, que é um grupo extremista, mais radical ainda, né? E esse grupo extremista, ele também vai praticar atos ali de violência, né? Atos contrários à ideia de uma criação de Estado de forma mais pacífica, tá? Deixa eu só aceitar o Pedro aqui. O Pedro está entrando agora ó, na nossa aula. Ó. Deixa eu só ele entrar aí, dar um bom dia para ele. Nós temos ali em 87, então. Bom dia, Pedro. Acordou agora, meu jovem? Parabéns. Tá? Tá todo mundo Bom dia. esperando. Ô, Bovo, vou mutar você de novo que você está falando fora de hora. Ó, em 87, então, nós temos a primeira intifada. Tá? O que é intifada? O que é isso? Isso é uma revolta. Um movimento popular, tá? Uma revolta social, então. Né? Movimento de resistência contra a ocupação israelense na área. Então, em 87, nós temos a primeira intifada. Quem é que vai para as ruas? Os jovens. Né? Os jovens vão para as ruas lutar ali pela criação do Estado da Palestina, pelo direito de ir e vir, né? pelo direito a uma terra, o direito a manter a sua cultura, né? Manter ali suas tradições. Tá? Não é parecido, não é muito parecido com o que está ocorrendo hoje no mundo, né? Que a gente está tendo um monte de jovens nas ruas, mas tem ali uma certa regularidade, porque os jovens de hoje também estão brigando por um território mais justo, né? Para poder manter ali o direito à sua cultura, o direito à vida, né? O direito a não ter perseguição de povos, né? Não ter xenofobia, contra racismo, né? Contra movimentos que matam pessoas. Então,
é uma espécie de intifada que nós vivemos hoje no século 21, em 2020, né, com essa galera indo para as ruas, principalmente nos países desenvolvidos, Estados Unidos, agora na Europa, Inglaterra hoje já teve movimentos também da galera indo para a rua. Então é uma espécie de intifada, tá? A diferença é que a maioria desses movimentos que estão ocorrendo hoje, atualmente, não tem ali atos de violência, né? Tem queimando lixo, isso aí, mas não tem um ato de violência como ocorreu nessa década de 80 aí da primeira intifada entre palestinos e judeus. Eu falei, a juventude foi para a rua, os jovens foram para a rua, mas eles não foram armados. Eles não estavam indo para uma guerra, estavam indo para protestar. E aí você encontra uma tropa do exército de Israel, bem armada, bem equipada, com tanque, e começa ali o conflito. Então, a juventude palestina com pedra e pau, né, jogando no exército, e o exército de contrapartida atirando com balas letais, né, para matar. Tá? Então, essa primeira intifada ela é muito sangrenta, e isso faz com que o mundo todo repense a importância ali da criação de um Estado para os palestinos. Tá? Então, eles não usaram armas, a população ela foi lá para praticar o que é chamado de desobediência civil. Né? Por exemplo, tem toque de recolher, você não respeita, você vai para a rua com o toque de recolher. Isso é uma desobediência civil. Né? O Estado de Israel não queria aglomeração, eles aglomeraram, eles foram para ruas, todos aglomerados, né? Todos eles ali marchando, mostrando que eles queriam ali exercer uma influência. Então, isso é uma desobediência civil. Então, o governo vai contra-atacar, só que contra-ataca com arma letal, que não era necessário porque os palestinos ali não estavam armados. Né? Não estavam armados. Então, depois desse ataque a essa juventude e essas pessoas que morreram, é que o mundo todo se atenta a essa exigência, né? Podemos dizer assim, ou essa, melhor dizendo, essa necessidade de um território também para os palestinos, como havia uma necessidade na década de 40, na metade da década de 40, 1940, para a criação de um Estado judeu, né, depois do Holocausto, tá? Dos milhares de judeus que morreram ali na Europa. Então a Intifada ela chama a atenção do mundo todo para a criação de um Estado palestino para que essas pessoas parem de morrer. Bom, depois de 87, a primeira aproximação vai acontecer em 1983 e eu quero que vocês prestem atenção nessas ações, nesses movimentos, né, de aproximação entre os países. Por quê? Nós temos um líder israelense, um líder judeu, que era o primeiro-ministro de Israel, tá? Yitzhak Rabin, e o líder da OLP que eu comentei com vocês, Yasser Arafat. Eles foram ali se encontrar nos Estados Unidos com a presença do mediador, que na época, o presidente da época era o Bill Clinton, tá? E o Bill Clinton, ele faz esse movimento de unificação e de paz entre as duas nações. Né? Qual era o objetivo desse primeiro encontro? Que dali saísse tratados, né, de paz e criação de estados. Tá? Criação de estados que a Palestina reconhecesse Israel como um Estado independente e, de contrapartida, que Israel também permitisse a criação de um Estado palestino naquela área. Isso foi aceito pelas duas nações, né, ou pelos dois líderes. Isso também foi aceito pela ONU, isso foi aceito pelos Estados Unidos naquele momento. Tá? A única coisa que vai mudar aí, o primeiro tratado de Oslo vai ser assinado em 94, né? Então os palestinos eles teriam direito ali sobre a maior parte da faixa de Gaza, a cidade de Jericó, né? Ficando responsáveis ali pela administração e segurança interna dessas áreas. Então esse primeiro tratado ele vai ser assinado. Depois vai acontecer um movimento muito importante, né? Porque o Rabin, o primeiro-ministro de Israel, ele vai ser assassinado por um extremista judeu. Tá? Um extremista judeu mata ele, porque não queria que o Estado da Palestina fosse criado, porque Israel tem que ser só para judeus. Tá? Então ele é assassinado, e aí esses tratados que vão sendo assinados, eles vão sendo esquecidos. E os palestinos também vão acabando ali
perdendo novamente a influência sobre aquela área. Então, tinha progredido tanto e com o passar do tempo, essa progressão ela acaba não acontecendo, ela vai voltando, né? Vai retrocedendo e os palestinos continuam ficando sem um território para chamar de seu, um território independente, tá? Bom, em 2000, o Estado de Israel retira tropas do sul do Líbano, que estavam ocupando desde 82 lá aquela região, né? Então vão sair daquela área, tá? Então há uma diminuição da influência de Israel sobre outros países também, né? A questão de Jerusalém, Israel continua tomando conta, tá? Impedindo ali uma administração também palestina, a entrada de palestinos naquela área, os bunkers, a construção do muro a partir dos anos 2000 também abre uma discussão sobre a entrada, né, de palestinos sobre Israel, tá? Em 95 tem o segundo tratado sendo assinado entre os dois presidentes, né, os dois líderes da época. O Yasser Arafat seria o presidente da Palestina caso ela fosse criada nessa época. A única coisa que pega é a morte do Rabin, e nos anos seguintes o Yasser Arafat também vai acabar falecendo, porque ele já tinha idade, né? Não aguenta, e aí modifica toda essa estrutura política que estava sendo discutida, tá? Então os dois vão assinar ali um tratado, princípio transferência da faixa de Gaza e parte do território da Jordânia, da Cisjordânia para os palestinos, né, para a criação do seu próprio estado. Então esse era o objetivo desse segundo tratado, que é o Oslo II. Tá? Do Oslo II também nós temos uma mudança. Então a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, já não era mais necessária, né? Então a partir de agora você cria ali um órgão de transição para a criação do Estado, que é a Autoridade Nacional Palestina, que significa ANP. E é essa ANP que eu comentei com vocês lá no começo, que faz com que a Palestina tenha uma cadeira, né, possa discutir ali sobre certos assuntos na ONU, tá? Porque a ANP é justamente o que antecede a criação do Estado palestino. Assim, nossa, então encaminhou a criação. Encaminhou em 95 e até hoje não foi criado. Né? Até hoje não foi criado. Então, a gente está chegando ali a quase 3 décadas, daqui 5 aninhos. Né? Então, 30 anos para a criação do Estado palestino, desde quando foi assinado esse acordo aí, né, entre as duas nações, tá? O acordo de Oslo não vai ser suficiente para trazer paz à região, porque o Rabin, como eu comentei com vocês, ele vai ser assassinado em 95, né? Surge, então, grupos radicais na Palestina, porque eles viram que na parte diplomática do Arafat isso não estava progredindo. Então eles passam a desrespeitar ali o Arafat, que queria uma luta diplomática na ONU, né, buscando o direito de um Estado independente. Então esses grupos vão desrespeitar essas ideias do Arafat. Tá? Então surge o Hamas e surge também o Jihad. Daqui a pouco a gente vai ver onde estão localizados esses dois grupos. Né? Tem um que tem origem na Cisjordânia, que ele exerce influência na Cisjordânia, e o outro exerce influência na faixa de Gaza. E são dois grupos terroristas. Hoje são mais políticos que terroristas, né? Os dois. O Hamas mesmo tem uma organização política, eleição, tudinho, escolheu um novo líder para continuar ali na frente da ANP, tá? Então o Hamas ele também tem uma organização política bem interessante, mas tem grupos paramilitares que fazem parte dessas duas organizações. Então por isso que eles ainda aparecem em listas de países desenvolvidos como grupos terroristas, tá? Bom, milhares de colonos ali de Israel foram ocupar a Cisjordânia e a faixa de Gaza, já comentei isso com vocês também, para poder exercer influência na região e também para poder expulsar daquela área ali os muçulmanos, né, que estão próximos a Israel. Então, por isso, a ocupação dessa região, tá? Em 99 tem a eleição do Barak para primeiro-ministro de Israel e o processo de paz ele vai voltar a ser discutido. Só que esse processo de paz ele também vai durar pouco tempo, né? Por quê? Porque o Barak ele vai acabar deixando ali o poder, né? Deixando a
cadeira de primeiro-ministro. E aí, na sequência, já vem um cara que é muito famoso, né? Ficou muito tempo no poder de Israel, que é o Ariel Sharon, né? Então, o Ariel Sharon, que também chegou a esboçar ali um movimento, né, de aproximação com os palestinos, com os árabes, só que ele não fez nenhuma política de paz, né, nenhuma política de criação do Estado. Então, o Sharon ele passou também a ser visto como um inimigo, até porque ele, com o apoio dos Estados Unidos, foi construindo ali, foi criando meios de impedir a passagem, né, o livre trânsito de palestinos para o território sagrado que é Jerusalém. Então isso fez com que o Ariel Sharon também caísse, sendo ali um dos principais alvos dos protestos por parte dos grupos, né, dos grupos mais radicais da Palestina. Tá? A segunda intifada, essa aí já ocorre nos anos 2000, né, devido ali ao processo maior de repressão. Os novos ministros que foram tomando o poder mantiveram essa política de repressão dos palestinos na região. Então, esses grupos radicais foram movimentando a população novamente para que fosse às ruas, né, e reivindicasse ali o território. Tá? É claro que dessa segunda intifada, um novo conflito extremamente violento também vai surgindo, até porque agora você também tem a figura de grupos radicais, então o exército israelense usa isso como pretexto, né, que é ali uma forma de se defender contra esses grupos radicais, atacando eles com armamento pesado, com tanque, né? Então você tem ali um agravamento desse conflito, tá? Então os palestinos vão sair novamente derrotados, muitos inocentes, muitas pessoas, muitos civis palestinos vão acabar morrendo nesse conflito, o que volta a chamar a atenção do mundo todo, volta a ser discutido na ONU, a necessidade de criação de um Estado para a Palestina, né? O Arafat ele fica impedido de transitar sobre os territórios, né, da Cisjordânia, né? Ele fica impedido porque o exército de Israel vai montar ali, vai colocar tropas aonde era localizada a ANP, né, na Cisjordânia, e aí impede que ele saia. Tá? E ele já tinha uma certa idade, então logo na sequência da segunda intifada também, o Arafat vai acabar morrendo. Tá? Bom, em Israel há uma divisão sobre o entendimento hoje da criação do Estado palestino, sobre a partilha e a divisão desse território. Por que há uma divisão? Porque você tem um grupo que é de extrema direita, que está no poder desde a morte do Rabin, né? E que não aceita ali a criação de um Estado palestino próximo a Israel. E você tem no outro lado, um outro partido, que é o Partido Trabalhista, lá de Israel. Esse sim, esse partido, ele aceita a divisão, ele é favorável à paz, né? Ele é favorável à criação de um Estado palestino. Nesse momento de pandemia, trazendo para a atualidade, é justamente esse partido aí que pressionou o governo para que ele trabalhasse junto com os palestinos, para que todo mundo ali pudesse ter acesso à saúde, todo mundo tivesse acesso ao álcool em gel, né, às máscaras, tá? Então eles estão trabalhando de forma conjunta. Então a pandemia fez com que o conflito parasse lá no Oriente Médio entre palestinos e judeus. E além disso, além de parar o conflito, eles também estão trabalhando de forma ali para garantir a segurança e a saúde na região. Tá? Então, os judeus estão ajudando os palestinos, que são mais pobres, não têm território, né, nesse período. Tá? Então, é bem interessante também a gente entender como que essa pandemia conseguiu unir ali dois povos que são conflitantes desde 1947. Tá? Então, a primeira união desses dois povos vai ocorrer agora em 2020 para poder ali superar essa pandemia, essa doença, esse coronavírus. Tá? Então, já para a gente entender um pouquinho mais dessa questão geopolítica também, trazendo para a nossa atualidade, né? Coisa que a gente não consegue fazer aqui no Brasil
Aqui no Brasil tem uma divisão política tão grande que não tem essa união, né? Partindo desde lá do alto cargo do chefe, né, executivo, até os prefeitos, tá? Bom, LIDUC. O que é o LIDUC? LIDUC é o grupo de extrema direita aí, né, que vai congregar, a gente põe esse termo aí, congregar, porque está no Congresso de Israel, são os políticos, né, ligados ao LIDUC, a esse grupo de extrema direita que não aceita a unificação dos territórios. Na visão deles, Israel deveria até ampliar ali seus territórios na região, que é a ampliação de extensão territorial mesmo, através de guerras, e expandindo o território para a sobrevivência de Israel. Então, o LIDUC, ele é um dos movimentos de extrema-direita contrário à criação da Palestina. Tá? Bom, outra situação difícil aí para o destino da região são os 3 milhões de refugiados que os palestinos possuem, né, que vivem ali nos países vizinhos. Tá? Então, a OLP ela defende ali a volta de todos esses palestinos para a região da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Israel discorda desse movimento, né, desse retorno dos palestinos. Por quê? Porque isso aí faria com que Israel criasse um processo de desocupação das áreas que foi destinado aos palestinos, Cisjordânia e Gaza. E Israel não quer fazer isso hoje. Essas pessoas já moram lá. E o LIDUC também é contrário a esse movimento, né? Esse movimento ali dos palestinos a essas áreas, até porque o LIDUC entende que hoje existem colonos judeus que estão desenvolvendo nessas áreas, nessas terras, né? Colônias agrícolas. Então, por isso, essa tensão tão grande hoje na região, tá? Então, aqui, ó, assentamentos judeus na Cisjordânia, ocupação que tem início desde 99, e a expansão só aumenta, né? Então eles vão ali ocupando a área, uma área que não era para ser deles, né? Essa área era para pertencer aos palestinos, então eles foram ocupando, então há um avanço nesses territórios. A Cisjordânia, por exemplo, que pertencia à Jordânia, que foi cedida pela Jordânia para que os palestinos morassem, Israel foi lá e anexou ela, tá? Esse muro também, o muro também gera uma grande discussão. O muro está ali na região de Jerusalém, né? Separando a terra sagrada, tá? Das 3 religiões monoteístas, separando a terra sagrada dos muçulmanos. Então, os muçulmanos eles são impedidos de entrar aí no território sagrado, porque o muro foi construído, né, e esse muro de concreto ainda tem alguns bunkers que tem vários soldados do exército de Israel. Então, toda vez que o palestino tem que passar ali, ele é revistado, né? Fazem ali com ele toda uma análise, então não é tão simples assim o trajeto de uma área para outra, então há toda uma questão de vigilância nessa região. Por que foi questionado muito esse muro na ONU e em países aqui do Ocidente? Porque é uma forma de você segregar toda uma nação. Você está segregando, você está dividindo, tá? Você está ali proibindo a entrada em um território que é considerado uma zona internacional, não pertence a ninguém. Então você constrói um muro, significa que essa área agora pertence a você. Só que essa área é uma zona internacional. Por isso tanta discussão. Israel poderia ter feito isso? Não poderia. Mas Israel fez? Fez. Quem apoiou Israel nisso? Estados Unidos, que é aquele país também que não acata, né, pedidos de países desenvolvidos, nem da ONU, né, passa por cima desses pedidos, fez a mesma coisa na construção ou no apoio à construção desse muro, né? Inclusive o atual presidente dos Estados Unidos, na sua proposta de governo no primeiro mandato, que agora ele está indo para reeleição, né? Esse ano tem eleição lá nos Estados Unidos, também era de construir um muro, né? Com qual país? Com o México, né? Um país subdesenvolvido, né? Um país que faz fronteira com ele. Então essa visão
de construir muro é para impedir a entrada de povos naquela região. Lembra que fronteiras foram anexadas, criadas pelos homens, né? Não existiam fronteiras, então o que existia era o livre trânsito, você podia migrar, transitar por onde você quiser. O homem é que criou essa questão da fronteira e do limite, e aí passa a criar bloqueios, né? Inclusive agora brasileiros estão proibidos de entrar lá nos Estados Unidos. Então, a fronteira, o muro se estendeu, né? O muro passou do México e veio até o Brasil. Mas de contrapartida nós tiramos o visto deles, então eles podem entrar aqui a hora que eles quiserem. Muito justo esse movimento do nosso atual governo. Então, em agosto de 2005, Israel ele vai decidir ali esvaziar todas as colônias judaicas da faixa de Gaza, tá? Então, da faixa de Gaza, essas colônias foram esvaziadas, mas a Cisjordânia na Cisjordânia ainda existe uma certa presença de judeus lá, tá? Ainda existem colônias judaicas na Cisjordânia e essas colônias elas são muito fortes porque elas expandem seu território, mesmo com o pedido do governo de não fazer isso, até porque o governo também faz vista grossa, deixa essas colônias fazer o que querem ali naquela região, né? Israel não quer abrir mão de Jerusalém, reivindica, né, pelo direito de ter ali Jerusalém como sua capital, isso Israel. A Palestina faz a mesma coisa, porque na visão da Palestina, Jerusalém vai ser a capital do seu futuro país, ali na região, né, próximo àquela área. Então, há uma disputa ainda por essa terra sagrada pelos dois estados. O que não ajuda é quando os países do Ocidente decidem dizer ali que vão mudar a embaixada da capital de Israel, que é Tel Aviv ainda, para Jerusalém, né? Ou os países reconhecem que a capital de Israel não é Tel Aviv, e sim Jerusalém. Isso também promove ali na região do Oriente Médio discussões e atritos, porque há uma necessidade em manter Jerusalém como uma zona internacional, né? Porque ela sendo uma zona internacional, você não tem ali o conflito de chamar de minha. Então, Israel, a partir do momento que Israel fala assim, não, agora Jerusalém é minha capital, aí a Palestina vai tentar contra-atacar, porque ela é uma zona religiosa, de influência para as três grandes religiões. Aí os palestinos vão falar, não, então eu não aceito. Calma aí, não é bem assim. Não pode ser uma zona de influência para ele e não para o meu povo, entendeu? Então, o atrito estará montado de novo. Por isso, a necessidade de, pelo menos nesse momento, enquanto o Estado palestino não é criado, né, há uma necessidade de você manter essa área como uma zona internacional onde ninguém... Tá, eu já aceitei ela. Caiu, pode mandar. Por isso que eu faço a chamadinha aqui, que eu sei quem estava no começo da aula, né? Quem está entrando agora, tá? Então, caiu, pode mandar de novo que eu aceito, tá? Então, o que eu estou falando? Por isso que há necessidade de Jerusalém aí ser considerada uma área internacional. Aqui mais uma imagem mostrando para vocês aí, ó, Jerusalém, né? Palestinos reivindicando ali ela como capital, tá? Os assentamentos de judeus nessas áreas, refugiados palestinos, a quantidade deles no mundo. A questão da água, que eu falei para vocês, é o principal. Olha, para quem não lembra, põe aí. Eu vou perguntar isso mais para frente para vocês nas próximas avaliações, tá? A água é o principal motivo de disputa hoje dentro dessa área, né? Por quê? Porque você tem ali rios que não existem, né? Uma má distribuição hídrica na região. Você tem um rio que corta essa área, que é o Rio Jordão, e a nascente dele está bem aqui, ó, nas colinas de Golã, tá? E por isso a influência de Israel nessa área, a dominação desde 67, nunca mais abandonou. Então, quando está muito tenso a questão dos conflitos na região, Israel vai lá e corta o fornecimento desse recurso para a região, tá? Então é importante que vocês anotem também. 2009, Israel ali vai desencadear uma série de bombardeios em Gaza, né? Esse período aí fica conhecido como chumbo fundido,
é o movimento de ataque de Israel a essa região. Aí vai ter uma ofensiva ali, né? Destruir os túneis construídos pelo Hamas na fronteira com o Egito. Então esse era o objetivo. Só que como bombardeia, acaba matando um monte de civis, né? Um monte de civis, tá? O que é dito, ou que foi apresentado pelas forças e pelo governo de Israel, é que esses túneis serviam também para atacar os civis judeus, né? Mas no bombardeio houve a morte ali de milhares de palestinos inocentes que não participavam do Hamas, né? Então, por isso, houve ali uma comoção internacional e, mais do que nunca, uma pressão para a criação do Estado palestino. Tá? Para Israel, o Hamas é um movimento de resistência islâmica que controla Gaza e também é uma organização terrorista. Para os Estados Unidos, também é. Né? Então, o terrorismo ali, a organização, o Hamas também é uma organização terrorista para os Estados Unidos. Né? Ele que coloca na lista e aí Israel acaba tendo que pôr também, e como está próximo ao seu território, é ela que sofre esses ataques, também colocou. Então, o Hamas, até hoje, apesar de ter hoje uma organização mais política do que terrorista, ainda é visto como um grupo terrorista, seus integrantes são presos, né? Tiveram várias denúncias que eles eram torturados na investigação para descobrir ali onde estavam os líderes, tá? E isso tudo vai aparecendo porque a prática de Israel é uma prática também muito comum pelo exército americano. Então, Hamas já avisou que usará todas as armas para lutar pela libertação da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, que na visão deles pertence aos palestinos, né? Em junho de 2009, o ministro ali de Assuntos Exteriores de Israel, o Lieberman, ele afirmou que Israel estaria disposto a iniciar um novo diálogo para a criação do Estado palestino, né? E como a ANP hoje ela faz parte da ONU, está mais fácil, tá? Mas eles anunciam e fica por isso mesmo, não é criado esse Estado palestino, o que já diminuiria bastante a questão dos conflitos na área, com toda certeza. Se pegasse a Cisjordânia e falasse, agora esse aqui vai ser o território de vocês, é de vocês isso aqui, Israel não vai interferir mais, vocês são os donos dessa área, Estado independente, isso já diminuiria bastante o conflito ali, né? Até porque seria criada uma identidade para esses povos. O Obama, ele pediu a paralisação, né, total quando ele foi presidente dos Estados Unidos, que é o antecessor do Donald Trump. Ele pediu a paralisação total da construção das colônias nas áreas da faixa de Gaza e da Cisjordânia, né? Os extremistas lá nacionalistas, da extrema direita de Israel, eles anunciaram que não fariam isso, né? Eles continuariam ali expandido nessa área, tá? E aí você tem ali um grupo e o líder do grupo, né? Que ele vai trazer ali um termo que é a lealdade à terra de Israel. Nessa lealdade da terra de Israel, eles não aceitam de forma alguma uma paz ou o início da criação do Estado palestino naquela área. Pelo contrário, eles querem expandir ao máximo o território de Israel na Palestina, né, ocupando, dominando essa área, dominando essa região e quanto quanto mais tiverem ali expulsado os palestinos, os muçulmanos, principalmente num contexto geral, melhor será para Israel. Né? E quanto mais Israel também expandir no Oriente Médio, melhor será para eles. Na visão, é claro, desse grupo que a gente falou ali, do que na figura desse líder ali, o Meir. Né? Então, para eles, quanto mais os muçulmanos saírem da região ou interferirem ali, melhor. Até porque esse é o objetivo, né, de Israel e dos Estados Unidos, tá? O Hamas ele vai condenar esse discurso e para a gente já fechar ali, o Hamas ele continua buscando a independência e a criação do Estado palestino. Então tem até uma frase ali,
um pedaço de um discurso que eu trouxe para vocês, que é justamente para a gente entender que a paz no Oriente Médio ela só vai ocorrer quando o diálogo existir e não guerras, né? Então, dialogar, como o Rabin fez na década de 90 e como Yasser Arafat também fez, né? O encontro de duas figuras que tinham visões opostas, mas que estavam dispostas a discutir a paz. Tá? E para que a paz exista no Oriente Médio, também é necessário que um outro movimento seja criado. Que movimento é esse? A criação do Estado palestino. Tá? Então, a criação do Estado palestino é que vai fazer com que esses conflitos cessem, que esses conflitos parem. Então, a partir do momento que Israel decidir discutir a criação desse Estado, pode ter certeza que esses conflitos eles vão acabar. Tá? E é claro, criando o Estado palestino, mas também permitindo que os muçulmanos eles também tenham acesso ali à terra sagrada deles, que é Jerusalém, né? Aí depois da criação do Estado de Israel, o Estado palestino, certamente haverá uma nova discussão, né? Um novo ponto ali de atrito, para ver quem é que vai poder ficar com Jerusalém. O ideal seria ninguém ficar com Jerusalém, uma terra internacional, e a criação do Estado palestino, e os palestinos tendo acesso a Jerusalém, assim como Israel. Ah, mas Israel não teria direito? Não teria direito, já tem sua capital, fica sendo Tel Aviv, e a Palestina cria ali uma capital para ela, e os dois podendo frequentar Jerusalém, sagrada para eles, porque existem monumentos sagrados, vocês vão ver aí quando fizer a leitura desse capítulo, tem ali o monumento de Absalom, tem o monumento de Davi, né, tem o Muro das Lamentações, tá? Então é sagrado ali para todas as três religiões monoteístas. Então é interessante